secret of life is letting go. The secret of love is letting it show in all that I do, in all that I say, right here in this moment. The power of prayer is in a humble cry. The power of change is in giving my life and laying it down at your feet, right here in this moment. Take my heart, take my soul. I surrender everything to your control, and let all that is within me lift up to you and say, I am yours and yours alone, completely. This journey of life is a search for truth. This journey of faith is following you every step of the way, through the joy and the pain, right here in this moment. Take my heart, take my soul. I surrender everything to your control, and let all that is within me lift up to you and say, I am yours and yours alone, completely. Right here, right now, and for the rest of my life. Hear me say, take my heart, take my soul. I surrender everything to your control, and let all that is within me lift up to you and say, I am yours and yours alone, completely. I am yours and yours alone, completely. Uma salva de palmas a esse dom da vida. Deus deseja que a gente se transforme, que a gente se metamorfose numa grande borboleta a polinizar as nações, amém? Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito, e a gente não vive a vida como alguém que não tem propósito, ao contrário, Deus nos tem lembrado, falado, dado a direção de que os seus filhos possuem uma vida em Cristo ilimitadamente. Amém? E hoje eu trouxe um versículo e um tema desafiador para nós. Embora a gente saiba muito dos conceitos que eu vou trazer, alguns deles podem estar fluindo, funcionando na sua vida, outros precisam melhorar até chegar à luz do dia, até chegar à plenitude, até sair daquela situação em que às vezes a gente precisa de um empurrão, em que a gente se encontra assim meio lagarto, e Deus quer transformar você numa borboleta, servo do Senhor, amém? Gálatas 4:7, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Por favor, as mulheres.
Eu gostei que algumas leram na primeira pessoa, como se fosse mulher realmente o versículo. Então você vai ler transformando o verbo do masculino para o feminino, amém? Então você é filha. Vamos lá, mais uma vez. Assim você já não é mais escrava, mas filha. E por ser filha, Deus também a tornou herdeira. Amém. Agora os homens, com essa voz barítona que Deus te deu. Vamos lá? Assim. Amém, queridos? Um dos conceitos mais teologicamente falando, abordados por aí, onde é que se vai, independente da religião que se proceda, as pessoas costumam dizer assim, todo mundo é filho de Deus. E Deus não desampara os seus filhos. Já encontrou um teólogo desse? Já. Ele fala com muita autoridade, porque ele está dizendo que todo mundo é filho, portanto ele conhece o Pai. Outro dia eu estava num parque, agora eu estou gostando de ir para parque, porque sempre acontece um negócio lá. E eu estava lá fazendo meus exercícios e alguém resolveu me evangelizar. Falei, glória a Deus, go ahead. E ele começou a falar de Jesus para mim, que Jesus perdoava os pecados, que Jesus salvava a humanidade. E eu falei, quem é Jesus? Qual é o propósito de Deus? Eu me disfarcei-me durante alguns segundos de completamente incrédulo, para ver como é que o negócio ia desenrolar. E eu fui percebendo que a sua teologia era forte, mas ele não tinha convicção daquilo que ele falava. E, obviamente, eu fui fazendo algumas perguntas mais, até que chegou o momento em que a gente se identificou, e houve ali um momento em que eu pude semear um testemunho. Porque essas pessoas que abordam a gente muitas vezes, esses teólogos de plantão que estão aí evangelizando, eles não gostam muito de deixar a gente falar, não. Eles querem falar. Mas quando eu entrei com testemunho, eu já aprendi isso. Quando eu entro com o meu testemunho pessoal, eles param, peraí, deixa eu ouvir o que ele vai falar, porque agora trata de algo que aconteceu com ele. Não é o que aconteceu com alguém, ou o que ele ouviu, ou o que ele leu. É algo que muitas vezes Deus nos dá de presente para a gente compartilhar com as pessoas. E foi bênção, porque ele pôde escutar ali uma palavra do Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino, ele soa sempre como algo novo. Não importa se ele já tem escutado 10 vezes a mulher samaritana, a história. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Os discípulos estavam com ele numa pregação lá em Isaías, ele estava lendo sobre Isaías, e de repente os judeus, os religiosos começaram a falar assim, engraçado, eu escuto essa pregação todo domingo, mas está acontecendo uma coisa diferente. Eu estou ouvindo como se eu estivesse ouvindo a primeira vez. Esse é o poder do Evangelho do Reino, amém? Amém? Pouco amém. Então, quando você escuta por aí que todo mundo é filho de Deus, você invariavelmente, quando conhece o filho de alguém, esse filho deve se parecer com o pai, sim ou não? Senão há um espanto. E tem casos que o espanto é verdadeiro. É para espantar mesmo. O pai é loiro, de olho azul, a mulher loira de olho azul, nasce um morenaço. Ou é o contrário, não é? Aqui, nem precisa fazer teste de DNA. O Caleb é filho da Nilca mesmo. Muito embora todas as vezes que a Nilca sai com o Caleb na rua, eles perguntam para a Nilca assim, onde é que você está trabalhando? Está trabalhando. A minha irmã tem o mesmo problema, minha irmã é morena e tem um filho loirinho. E já perguntaram para ela assim, quanto você cobra a hora? Eles já estão acostumados, porque normalmente a genética identifica a filiação. Agora, muita gente diz por aí que Deus, toda a terra está cheia de filhos de Deus. Mas aí eu te pergunto, esses todos filhos de Deus parecem com o pai? Lembram do pai? Então tem alguma coisa errada. Ou com a genética, ou com o atestado de que todo mundo é filho. Tem alguma coisa errada com essa frase. Porque normalmente basta você encontrar um dos meus filhos aí, todos eles são parecidíssimos comigo. De um jeito ou de outro, se não é no físico, é na roupa, é no estilo, porque o pai normalmente empresta. Ele doa. Agora a gente vive no meio de uma geração corrompida que nada tem a ver com Deus. E como é que a gente pode dizer que toda essa geração é filha de Deus? Será que a gente pode dizer isso? Porque às vezes
Queridos, quando eu vejo o filho de alguém que é nobre, ele traz com eles a nobreza, sim ou não? Na vestimenta, na atitude. Não sei se vocês sabem, mas esses príncipes da Inglaterra, eles são treinados a se comportar como príncipe desde a tenra idade. Como é que senta na mesa, como é que fala, o jeito de se vestir. Para quê? Porque eles possam se apresentar como nobres, porque eles são de uma família nobre. Agora, quando a pessoa é filha de Deus e ela se apresenta de uma forma diferente, a gente desconfia dessa paternidade, sim? Pode ser filho de outra pessoa, não pode? Jesus, num determinado momento, falou assim: vocês não são filhos de Deus, não, vocês são filhos do diabo. Porque vocês falam do jeito que o pai de vocês fala. Eu conheço o pai de vocês. O pai de vocês é mentiroso desde o começo. E vocês falam próprio. Interessante que Jesus, você vai ver aqui hoje, que Jesus veio na plenitude dos tempos. Foi quando Roma começou a invadir os povos, mas ele não deixava, ele não destruía, ele só trocava o idioma. Porque quando eu mudo o idioma, eu mudo a cultura. Eu mudei a cultura, eu estou transformando, metamorfose, uma nação em outra coisa. Foi isso que Jesus ensinou. Nós devemos ter essa filiação em nós. A gente tem que ter uma atitude correspondente. Se você fosse filho do Barack Obama, você ia andar rastejante, ia. É ruim, hein? Tem gente aqui que nem é filho de muita coisa, já muda. Já fica diferente. Imagina você, filho do Barack Obama. Você ia andar cabisbaixo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Fala, é ruim é que você ia andar cabisbaixo. Você ia andar como? Olha o queixo, ó. Meu pai, hein? Meu pai, the Mr. President. Então, quando a gente aprende isso, a gente percebe que alguns dizem que são filhos de Deus, mas eles não agem como filhos de Deus. Sua vida está paralisada, sua vida está impedida, sua vida está limitada. Eu sei a história de um martelo, não é? Um martelo famoso. Vou até beber água para contar essa história. Eu já contei a história do martelo aqui, não. Eu acho que eu estou ficando velho, e às vezes eu conto uma história duas vezes. Vou até descer para contar essa história para vocês. É a história de um sujeito que ele era filho de uma família muito pobre, por consequência era pobre também, mas ele arrumou um trabalho digno, foi trabalhar numa farmácia, e ele lá era o handyman. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Um sujeito que ele faz de tudo um pouco. Ele trocava a lâmpada, ele consertava o piso, ele desentortava as coisas, ele trocava a torneira. Você precisa de um desse na sua casa, fala a verdade. Aqui tem uns, cobram barato. Não sei se vai funcionar, mas que eles cobram barato, cobram. Aí, o que acontece? Ele fica lá nessa função e chega um cara novo, um gerente. Já ouviu falar em gerente? Chefe? Já ouviu falar nesse cara ou não? Aí, amado, sabe o que acontece? Ele veio de Harvard, do MIT. Então, cheio de predicativos intelectuais, ele chega para os funcionários, começa a entrevistar cada um deles e pergunta assim: você é formado? Ele falou: não sou formado não, para esse nosso amigo aqui. Você fez qual o grau de escolaridade que você tem? Ele falou assim: eu não sei nem ler, nem escrever. Ele falou assim: você não pode mais trabalhar nessa farmácia, você está despedido. Porque aqui eu ia te dar uma função de cadastrar todos os clientes que entrassem na farmácia, e você não vai poder desempenhar essa função. Aí ele, tá bom, estou despedido. Pegou lá a graninha dele, ele era handyman, agora vai ter que procurar fazer um biquinho. Só que ele não tinha um martelo bom, e ele viajou com o dinheiro da rescisão. Ele foi até uma cidade próxima, andou aí uns 50 quilômetros para comprar um martelo novo. Para começar a trabalhar agora de handyman. Quando ele chegou com o martelo novo, o vizinho viu e falou: estou precisando do martelo, rapaz, olha que coisa interessante. Ele falou: mas esse é meu. Ele falou: não me empresta, até amanhã eu te devolvo. Aí o vizinho levou o martelo emprestado e voltou com o martelo no outro dia, dizendo assim: quanto é que você quer por esse martelo? Quis comprar o martelo dele. Ele falou: não posso, eu vou trabalhar com ele. Não, mas eu pago o dobro do que você pagou. Ele: opa, agora já mudou de figura. E vendeu o martelo pelo dobro e voltou na cidade para comprar outro martelo. Só que com o lucro daquele, ele já comprou 2. E agora ele era o vendedor de martelos da região. Só que ele foi vendendo os martelos, porque lá ninguém tinha. Agora ele já trazia serrote. Sabe serrote? Trazia compasso, formão, talhadeira, britadeira. Meu conhecimento é vasto nessa área. Fita trena. Tinha várias, aquela amarelinha. Ele trouxe várias. Amados, o homem começou a prosperar,
até que ele montou o Home Depot da sua cidade. Agora você entendeu o que eu estou falando. Ele era o dono da casa de ferragens, do Home Depot, e começou a prosperar ainda mais, e ficou ricaço. Ricaço, vendendo ferramentas. E ele ficou tão rico, e por conta da sua necessidade, da sua debilidade, da sua limitação, qual era o grau de escolaridade dele? Ele era analfabeto, de pai e mãe. E aí, o que aconteceu, amados? Ele tinha muito dinheiro agora. Resolveu comprar uma escola para a cidade. Que coisa abençoada, não é não? E foi lá, comprou a escola, chamaram ele para fazer o discurso. E ele foi lá, nós vai, nós vem, e nós fizemos, nós foi, compremos. Está aqui a escola para o povo. Aí a pessoa foi lá entregar um discurso para ele, de agradecimento para ele, ler. Ele falou assim, eu não sei ler, nem escrever. Foi quando ele escutou alguém dizendo assim, caramba, ele construiu todo esse império sem ler nem escrever. Imagina se ele soubesse ler e escrever. Ele escutou e respondeu, eu continuaria sendo um trabalhador da farmácia. Deus quer que você rompa os seus limites, ainda que eles possam ser completamente obstantes, que Ele tire a sua capacidade de lutar, de vencer. Se pertencemos à família real de Deus, naturalmente nós vamos vencer. Por quê, queridos? Deus nos tem tornado seus filhos. Repare a palavra, quando Deus usa em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando você encontrar um teólogo de plantão que disser todos são filhos de Deus, você já pode soltar nele João 3,16 dizendo assim, se fosse verdade o que você estava falando, o João 3,16 teria que ser tirado da Bíblia, porque lá diz que Jesus é filho único. Único. Primogênito, unigênito é filho único. Só que por causa do seu amor ele se transformou primogênito. Tem um outro versículo lá em Romanos 8, versículo 19, que diz assim, a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Outro versículo da palavra de Deus diz assim, ainda não somos como Ele é, mas quando nós chegarmos lá, seremos como Ele. Então, nós somos criação se tornando filhos. Repita isso, nós somos criação se tornando filhos. Então escreva aí, somos filhos de Deus. João 1, de 9 a 3 diz assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Qual a característica básica de Jesus? Ele é luz e ele ilumina todos os homens. Aonde Jesus está não tem trevas. Se tiver, as trevas têm que sair. Se Jesus chegou. Se Jesus chegar, as trevas têm que sair. Versículo 10, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas olha que coisa curiosa, o mundo não o reconheceu. Você acredita que um filho não pudesse reconhecer o seu pai ou o seu irmão? Isso mostra mais uma vez que nós estamos diante de uma natureza caída, adâmica, portanto criada, tão somente. Contudo, aos que o receberam, diga glória a Deus. Diga assim, eu o recebi. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Leia o versículo 12 mais uma vez, por favor. Enquanto Jesus esteve aqui, ele bateu na porta de algumas pessoas, ele foi à casa de alguns casamentos, ele foi à casa de alguns religiosos. Pasme, alguns receberam, outros não. A Bíblia está dizendo que aqueles que não o receberam, não receberam o direito de se tornarem filhos. Eles fecharam a porta na cara daquele que tinha poder para transformar a criação em filho. Jesus e Deus associados queriam transformar a natureza do homem em filhos, mas precisavam recebê-los, e depois de recebê-los se tornarem filhos de Deus. Agora, que coisa interessante o verso 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne da mamãe e do papai, pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O processo de se tornar filho espiritualmente é basicamente
ser nascido do Espírito. Nicodemos não entendeu isso, foi de noite buscar Jesus, e Jesus falou para ele assim: é preciso nascer de novo. Para se tornar filho é preciso nascer de novo. É sair dessa condição que você está, receber Jesus e por conta de recebê-lo, deixar que ele promova as mudanças que um filho produz. E tem essas mudanças. Então esse conceito banalizado de que todo mundo é filho de Deus, transformou todo mundo numa espécie de plateia resignada daquilo que Deus pretende. Eu já sou filho mesmo, então tá bom, as coisas vão acontecer. Esse conceito banalizou de tal forma que hoje muitas vezes até os cristãos que são filhos agem como se fossem lagartixas, lagartos, ao invés de andar como se fossem borboletas, ao invés de andar como alguém que é filho de nobre. Porque a Bíblia diz que o nobre, ele faz projetos nobres. O nobre faz projetos nobres. Quando você vê uma pessoa fazendo uma atrocidade, aquilo não tem nada a ver com nobreza, não tem nada a ver com Deus. É ainda a sua velha natureza funcionando, mas você precisa fazer morrer essa natureza. Tem que se ter consciência de filho. Se você tem filhos na sua casa, mais de um, volta e meia você percebe um assim meio requinguelo, meio caído, meio deprê, e aí você como pai, a primeira coisa que você faz, você fala: bora filho, você tem poder, você tem capacidade, você sai desse lugar, investe nele que você tira esse menino daí. É assim que a gente age, não é? Ou você como pai fala: é isso mesmo, menino derrotado. É assim que você age, não? Deus está fazendo o tempo todo esse papel de nos levantar. Quando a gente não levanta, a responsabilidade é de quem? É nossa. É nossa. Então, se você é filho, passe a agir como filho. Ainda que você não creia, haja como se fosse. Ainda que você não veja as coisas acontecendo, tome posição. Porque se você ficar paralisado, você não é filho. O filho, ele corre para o colo do papai. O filho recebe a injeção de ânimo da mamãe. O filho recebe o carinho, a proteção, o alimento. Ele pode estar mal um dia, mas no outro dia ele começa a se levantar, porque ele é filho. Agora, Deus não só nos tornou filhos, Ele nos deu uma herança. Nós somos herdeiros de Deus. Gálatas 4:1 diz assim: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Isso aqui é uma construção jurídica. Se acontece uma fatalidade, o pai e a mãe morrem, e ele tem direito a uma herança, o juiz normalmente vai colocar um tutor. Ele é dono de tudo, mas ele ainda não pode usufruir. Ele vai ter que esperar completar a maior idade. Tem gente que se diz filho de Deus, mas não tem noção da herança. Agora, recentemente, alguém tinha um quadro valiosíssimo que ele comprou num brechó, estava lá pendurado na parede, até que ele tomou conta, a pessoa se deu conta que aquele quadro era valiosíssimo. Aí vendeu, ficou rico. Muitas vezes os filhos de Deus, eles se dizem filhos, mas eles não tomam posse da herança. Não adianta nada, não difere do escravo. Não difere do escravo. Escravo você foi antes de conhecer o poder restaurador de Jesus. Mas se você se diz filho e não anda de acordo com a herança, você continua sendo escravo. Fala para a pessoa que está assim. Vou ler de novo. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Diga aleluia. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Dá uma parada aqui, deixa eu só lembrar você que nesse processo de se tornar de escravo a livre filho de Deus, você foi adotado. Quantos tiveram um filho adotado na sua família? Levanta a mão, quero conhecer. Um filho adotado. Não sei se era você ou tinha um irmão lá. Né? Fala, aliás, pastor, eu não sei. Eu preciso perguntar para minha mãe.
Nunca falaram isso direito lá em casa, talvez seja eu, não tem problema não. Ele te tratou diferente? Não deveria. Vocês trataram diferentes os pais trataram diferentes os filhos adotados? A rigor, qual que é o tratamento? O mesmo. O mesmo. Igual. Então Deus está fazendo isso conosco. Embora sejamos adotados, o tratamento e a herança é a mesma. Acredite nisso. Você acredita nisso? Daqui a pouco eu quero ver se você acredita mesmo. Fica com essa pergunta aí. Você acredita nisso mesmo? Vou perguntar de novo. Você vê que agora já você ficou com dúvida, né? Agora, olha só. Recebemos a adoção? Fomos adotados? Foi adotado ou não? E porque vocês são filhos, olha que nós somos adotados, agora ele chama a gente de filho. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Jesus possui um Espírito, amém? Olha o que a Bíblia está dizendo, que ele pegou o Espírito do Filho dele e colocou no seu coração. Então, quando ele olha para você agora, ele confunde você com Jesus. Porque esse corpo matéria já vai embora. Mas o Espírito que está atrelado ao seu, pode se ajeitar na cadeira aí, é o mesmo de Jesus. O mesmo. Que Deus é esse, amados? Que pega um filho do outro e fala, vou tirar do espírito desse, colocar nesse, o código genético, o espírito, para ele ser igual. E o espírito do seu filho é o coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Olha o que o Espírito de Jesus dentro do seu coração faz. Papai, painho, paizinho. Porque ele conhece tanto a Deus. E interessante que esse povo que diz que todo mundo é filho de Deus, eles não têm intimidade nenhuma com Deus, já reparou? Você manda ele orar. Meu Deus do céu, Deus deve olhar lá em cima, chamar os anjos. Por que ele muda essa voz aí? Fala para mim. Por que essa cara aí de não sei o quê? Sim ou não? Imagina o seu filho chegando para você, né? O cara chegando assim, papai Daniel. Daniel vai botar em pôr as mãos nele. Sai por onde você entrou. Agora. Agora se ele chegar... Esse é o Caio. Esse aí. É assim. Intimidade fala de relacionamento próximo. Proximidade fala de intimidade. Filho, lá em casa é um problema. Eu tenho que trancar a porta. Eles entram porta dentro. Quantos trancam a porta aqui? Estão entendendo o que eu estou falando? Quantos já foram pegos com a boca na botija? Com a boca na botija. Quantos já? Você está lá orando, aleluia, Jesus, glória a Deus. Senhor, me dá revelação, espírito profético. Ajoelhado ao pé da cama. E entra o menino para pai, deixa eu orar também. É um avivamento na casa. Todo mundo orando. E abençoando. Por que vocês estão rindo? Estou falando um negócio tão sério, gente. Tem uma irmã que está até se abanando assim, ó. Oh, glória a Deus. Menino é assim, ele entra, sobe, pula, desarruma a gente. Quer saber se você vai pregar, se você está de terno e gravata, quer nem saber. Vem com chocolate e te abraça. Aí está lá a marquinha dele. Filho! E ele tem consciência de herança também. Compra qualquer coisa na casa, qualquer coisa. De qualquer preço. Vê se ele não pega na maior cara de pau e sai andando com ele. Meu telefone, amados, volta e meia desaparece. Está lá o pequenininho lá. Ó. Instala os jogos, deleta. Outro dia eu procurei um programa. Cadê o programa? Ele deletou. Aí eu comecei a notar que ele tinha deletado outros. Por causa desse espírito. Esse espírito que de filho. Não é? Então assim você já não é mais escravo, o versículo base, mas filho. E por ser filho de Deus, Deus também o tornou herdeiro. Olha, agora presta atenção, eu vou transformar você rapidamente em filho do Bill Gates. Tá bom ou não? Steve Jobs. Steve Jobs é melhor porque ele acabou de ir para a glória. Então a herança dele está aí. Vamos supor que o Steve Jobs tivesse um filho só. E é você. Fala para a pessoa que está falando assim, você é o herdeiro do Steve Jobs. Pastor, quem é Steve Jobs, amado? Meu Deus do céu, quem é esse cabra? É o dono da Apple. O que é Apple, pastor? É esse negocinho que a gente tem, com telefone, computador.
Agora, se você continuar não sabendo o que é, eu vou ter aí, vou orar com você mesmo. Porque não é para ser extremamente tecnológico, mas também não pode ser zero, né, amado? Zero no dia de hoje está difícil, você não vai conseguir nem botar gasolina daqui a pouco. Amados, você é o filho unigênito de Steve Jobs. Mas antes de morrer, o Steve Jobs manda chamar você. Marciano, vem até aqui. Eu decidi fazer algo espetacular. O que é, papai? E papai lá... Aí ele fala assim, decidi adotar um filho para dividir a herança sua com ele. Você fala, está amarrado. Tira o remédio desse homem agora. Pelo amor de Deus, o que vocês deram para esse remédio? Levotran, que é Sotran? O que é isso? Você ia querer, sendo filho único, dividir a sua herança com alguém? Vira para a pessoa que está do seu lado agora e fala, Ia? Tem gente sincera, viu, amado? E egoísta, viu? Não. Não. Filhos de Deus começam a entender que o pai de vocês faz isso. Ele amou o mundo inteiro de tal maneira que ele quis dividir a herança. Ele quis dividir a herança. Ele chamou outros filhos, chamou o filho e falou assim, filho, é o seguinte, você é o herdeiro de tudo. Tudo foi feito por você, através do seu intermédio, é tudo seu. Bora dividir a herança? Sabe o que ele disse? Estou pronto. O que eu tenho que fazer? Vai ter que descer lá. Vai ter que chamar a atenção deles. Para o nosso amor, para o jeito que a gente se relaciona, para o jeito que a gente se compartilha. Eles são muito diferentes da gente. Eles, numa condição dessa, ele ia dizer assim, não, pai, não faz isso não. Faz isso não. Porque ele não vai querer dividir depois com outras pessoas. E uma vez que eu entendi que eu sou filho, uma vez que eu entendi que eu sou herdeiro, eu tenho 4 responsabilidades para assumir. Diga, 4 responsabilidades para assumir. Primeira delas, na expansão dessa família, ou dessa empresa, ou desse conglomerado, dessa intenção de Deus. Na expansão, Deus quis que os seus filhos participassem da obra. Ele é diferente de alguns pais que não deixam os filhos fazerem nada. Aí quando o menino chega, meu filho só vai estudar. Ah, ok. E depois que ele se formar, ele vai continuar estudando e vai se alimentar, e vai alimentar a família dele estudando? Chega uma hora que a gente tem que trabalhar, sim ou não? Conceito correto e equilibrado de criação de filhos, ao mesmo tempo que ele estuda, ele pode estar recebendo pequenas tarefas. Arrumar a cama, levar o lixo para fora, botar a louça no dishwasher, não é? Pegar a roupa dele embolada, botar no cesto de roupa suja, depois tirar do cesto de roupa suja, levar até a máquina, lavar essa máquina, passar essa roupa e colocar de volta no cabine. Vocês não estão fazendo isso ainda não? Os meus lá de casa estão. Você acredita nisso não? É óbvio que esse trabalho é compartilhado, cada um vai fazendo um pouquinho. Quando um dá a justa cooperação do seu trabalho, o trabalho fica mais leve, amém? Deus então quis expandir, quis dividir a sua herança, quis aumentar a sua família. Deus gosta de família grande. Deus gosta de mesão. E todos eles deveriam ter o Espírito de Jesus dentro deles. Todos eles deviam se transformar de lagartas em borboletas. Porque Jesus era essa borboleta maravilhosa que saiu por aí disseminando a palavra de Deus. Só que Jesus já cumpriu a missão dele, já foi recebido ao Pai. Ele já está do lado do Pai. E quando ele chegou do lado do Pai, ele olhou para o Espírito Santo e falou assim, minha parte está feita, agora é a sua, vai. Ele anunciou, prometeu e enviou o Espírito Santo da promessa. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo desceu. Desceu na primeira vez no dia do Pentecostes e passou a habitar nos seres humanos de maneira definitiva. Para te dar uma missão, uma responsabilidade. Quantos querem ser filhos de Deus aqui? Levanta a mão. Falei, eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser adotado. Diga assim, já fui adotado, pastor. Agora, filhos adotados têm direitos legais sobre herança. A não ser que você faça uma cláusula restritiva, dizendo assim, somente os meus filhos naturais é que vão receber herança. Porque se eu fizer uma certidão dizendo que a partir de agora eu o recebo como filho adotado, ele tem direitos absolutamente iguais. Temos advogados na plateia? Temos algum? Não? Temos. Ele não levanta a mão. O advogado é assim.
É assim mesmo? Basicamente, o filho adotado tem os mesmos direitos de um filho legítimo, natural. Quando há um registro, se houver uma partilha depois, o filho adotado está lá. E normalmente os filhos naturais ficam olhando assim, às vezes, com a cara dele assim, com estranheza. Papai deixou isso para você? Deixou. Agora, essa coisa da partilha é tão interessante que até os filhos naturais olham estranho um para o outro. Eu não acredito que ele deixou esse carro para você. Você nunca cuidou dele, quem lavava o carro era eu. Por que papai fez isso? Ele deixou aquela bicicleta para você, você não anda nem de bicicleta, você passa longe. Quantos já escutaram história de briga na hora da partilha com filhos naturais? Você imagina se tem um enxertado lá no meio. É problema. Deus quer tirar esse conceito humano, materialista que a gente vê aí nos filmes, das novelas e na família da gente. Porque o ser humano se tornou egoísta e esqueceu que ele é filho, que ele é herdeiro, já recebeu a parte dele e que tem suas responsabilidades. A primeira que eu quero falar para você é que você é um embaixador. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você é um embaixador ou uma embaixatriz, ou uma embaixadora. 2 Coríntios 5,17, você vai entender bem essa coisa de ser embaixador. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de um Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Filhos, volta e meia, traem os pais. Filhos, volta e meia, não querem seguir junto com os pais, vão embora. Filhos, volta e meia, viram as costas para os pais. Você já viu uma história dessa, além da do filho pródigo? Eu já vi um caso típico do filho pródigo agora, recentemente. Chegou para o pai e falou assim, me dá minha parte na herança. E abriu uma empresa concorrente com a do pai. E é óbvio que houve uma ruptura do pai com o filho. Esse é um risco que a gente corre, nós que somos pais, que fazemos famílias. De um dia haver uma ruptura. Você sabe onde é que os filhos aprenderam a romper com os pais? Eu vou dizer onde é. Quando os pais passaram a lidar com o casamento de forma banal. Depois, quando eles veem um filho rompendo com eles, e eles perguntam, como é que isso aconteceu? Você foi o modelo quando você disse, meu casamento não é sólido, meu casamento não é firme, e aí a gente gera filhos que também não têm compromisso com a responsabilidade, não têm compromisso com a aliança, não têm compromisso com as coisas de Deus. O modelo veio de onde? Dentro de casa. Pai traindo mãe, mãe traindo pai, e aí o filho traiu o pai, é nada mais natural do que ver. E muitas vezes ele vê você, filho de Deus, traindo o seu Deus. Com tudo que tem à disposição, ou trabalho, ou pornografia, ou mulher, traindo Deus. Traindo a sua filiação, traindo a responsabilidade que Deus te concedeu. Depois não reclame. Agora Deus nos deu o ministério da reconciliação. O homem brigou com Deus. O homem virou as costas para Deus. Mas Deus não desistiu desse relacionamento. Ele foi atrás do homem e mandou Jesus para buscar. Enquanto o pai do filho pródigo foi esperando no portão, Jesus foi até o filho pródigo e falou, volta para casa. Porque lá você, como um funcionário, é melhor tratado do que aqui como escravo no mundo. Ele ouviu essa voz e voltou para casa e encontrou um pai esperando no portão. Quando ele viu, ele restituiu, devolveu a herança. E às vezes o outro filho, às vezes a gente passa por essa parábola pensando muito na volta do filho pródigo e esquece que tem um outro irmão lá, dizendo assim, você já distribuiu a sua herança, ele já gastou tudo o que ele queria, e agora você vai pegar e vai restituir ele de novo? Nosso Deus é amoroso. A ênfase dele é na reconciliação. E ele fala, você sempre esteve aqui do meu lado, você sempre teve herança, eu não quis usar. Ele usou e se perdeu. Hoje eu estou muito mais feliz com a reconciliação dele do que com o dinheiro que ele perdeu. Esse é o nosso Deus. Se eu fosse você, eu dava uma salva de palmas a esse Deus. Tudo isso provém de um Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Sabe o que é isso? É para você evangelizar. É para você pregar com esse ministério. Fale para as pessoas que um dia você andou desgarrado da família de Deus e que você voltou. Que um dia você não era filho, mas você se tornou.
que você um dia esteve perdido como filho pródigo, mas você voltou para casa, você se reconciliou com Deus, e você pode dizer com o seu testemunho, você não quer se reconciliar também? Antes de você ir lá para fora fazer esse trabalho, comece fazendo a reconciliação dos seus filhos. Comece fazendo a reconciliação com a sua esposa. Comece fazendo a reconciliação com seus parentes. Reconciliem-se. Esse ministério é comum a todos. Não, eu não sou do ministério de evangelismo, mas você é do ministério de reconciliação. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, acabei de arrumar um ministério para você. Você é do ministério da reconciliação. Quem te deu esse ministério, amado? Diga, Cristo. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. A mulher samaritana estava lá no poço, e Jesus vira para ela e fala assim, estou com sede, me dá água. E ela então entra em choque. Como é que um judeu fala com mulher? E o pior, de outra tribo, inimiga. Aí ele falou, se você soubesse que ele está te pedindo água, você daria não só água, como um bolo, lavava os pés dele, né? Penteava o cabelo dele, dava uma ajeitada no mestre. Quem é ele? O Senhor Deus Todo-Poderoso encarnado ali na frente. Ela não sabia quem era. Você sabe a história da mulher samaritana? E ela sabe muito pouco. Ela vai perguntar onde é que deve adorar. É na igreja de discípulos de Cristo? É na minha casa? É na igreja não sei aonde? Fica nessa questão, qual é a igreja que eu vou? E ele falou assim, não é nada disso. Não é a igreja que eu vou, é o jeito que eu sou. Em qualquer lugar que eu vá, eu tenho que ser o mesmo. Um filho que adora com esse espírito que eu vou colocar em você. E por conta de você ter esse espírito, você vai falar, quando você falar com Deus, você fala assim, papai. E ele fala, papai, só papai está aqui. Está muito bem do colo de papai. O papai gosta tanto de bebê, gente. Né? Pequenininho é bom, dá vontade de comer, né? Depois cresce e a gente fala, por que não comeu? Aí, muitas vezes, queridos, a gente fala assim, caramba, a gente tem um amor tão grande por esses bichinhos, mas tão grande. Ontem eu levei 7 filhos de vocês lá para casa. A casa está destruída, mas levantou de novo. Foi uma benção. A gente ficou cansado, mas eles se divertiram demais. Eles jogaram, eles pularam. Aí eu estava olhando eles se relacionando, eu falo, uau, que poder que a gente tem como família de agregar pessoas. Pergunta para o meu filho, é aniversário dele, como é que ele está, se ele está feliz. Eu perguntei, o que você quer fazer? Ele falou, chama meus amigos para dormir aqui em casa. Qual o menu? Ele, isso, cachorro quente, sorvete, vai embora, vai ser assim. Esse poder agregador é fantástico. Ele estava super feliz com uma festa simples. Mas era uma festa familiar. Era uma festa que tinha comunhão. E eles estavam reconciliados, eles estavam debaixo desse ministério. Agora, o versículo 19 é muito interessante. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Diga, glória a Deus. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa missão é do filho que tem consciência de herança. Porque se você for filho, mas não tiver consciência de herança, quando você for embaixador, você vai entregar o que para as pessoas? A minha brincadeira de infância, lá em Brasília, era ir nas embaixadas e pedir selo. Quem já colecionou alguma coisa assim, tipo selo, tampinha, chaveiro? Quem já colecionou alguma coisa? Diz que quem coleciona alguma coisa já tem um princípio de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Mas Deus já te curou, amém? Você ainda continua colecionando alguma coisa? E tem uns colecionadores que colecionam grilo, borboleta. Sim, já viu não? Esses malucos? Mas fala assim, já me converti desse negócio de colecionar. Amados, a gente ia até as embaixadas pedir selo. E quando os cachorros não corriam atrás da gente, a gente conseguia selo, a gente pedia água, a gente falava inglês. Don't to rain, don't to high. Não é? Era legal ir nas embaixadas. Só que a gente foi aprendendo sobre esse pedaço de um país dentro de outro país. Olha que coisa incrível. É um país dentro de outro país. Se tiver algum incidente, a primeira pessoa a ser chamada lá no presidente é o embaixador. Um país fez um negócio estranho lá a nível de direitos humanos. Chama o embaixador aqui. O que é isso? O problema é que quando nós somos chamados para representar o reino de Deus, a gente não vai como embaixador. A gente vai como foragido da polícia.
Ó, estou chamando o embaixador lá. Não. Eu roubei, mas não fui eu. Eu matei, mas foi sem querer. Eu menti, mas eu estava meio sob efeito de alguma coisa. Que embaixador é você, amado? Você representa o governo de Deus? Porque o embaixador tem que estudar muito. Instituto Rio Branco tem que falar 2 idiomas. Tem que passar no concurso do Rio Branco lá, do Itamaraty. Tem que fazer carreira. Depois ele vira embaixador. A gente quer ser embaixador só com título e já começar assim, papapá. Aí a pessoa fala do seu país. Nem o idioma do país ele sabe falar. Pergunta para a pessoa que está assim, que espécie de embaixador é você? Onde é que está a sua embaixada? Amados, o cara vem para os Estados Unidos. Você, quando veio para cá, você foi até a embaixada. Você foi até a embaixada. Pastor, não entra nesse assunto não, porque eu vim foi pelo México, Canadá, nado. Ele veio abaixado. Não foi na embaixada, não. Ele veio abaixado, ou dentro de um caminhão, ou dentro de um barco, ou dentro de um rio. Muito bom, Edinho. Mas a rigor, o processo natural era ter ido até a embaixada e falado para o embaixador assim, eu vou para lá montar uma empresa de dry clean, clean wash, lá. Vou montar. Você me dá o visto? Ele dizer, não. Aí você ia para casa, ok, não vou mais então. Eu vou para lá fazer turismo, vou conhecer a Niagara Falls, vou conhecer o Pateta, o Disney, minha família, né? E aí vou ficar lá, assim, no coração, você vê assim, na verdade Deus estava te trazendo, amado, para você ter esse encontro com Jesus e a sua família aqui. E Ele usa esses métodos não muito ortodoxos mesmo, porque eu quero dizer para vocês, a terra toda é de Deus. Nós aqui convencionamos, aqui é os Estados Unidos, ali é a Argentina, ali é o México, ali é coisa. A terra toda é do nosso Pai. E uma vez que eu tenho essa cidadania do céu, meu amigo, eu ando por qualquer lugar. Me dá sua drive license aqui, eu tenho a do céu, serve. Me dá seu green card aqui, eu tenho a celestial. Você é embaixador? Não perca a oportunidade de representar bem o seu país. O embaixador fala bem o idioma natural e fala o idioma da terra. Porque senão ele se comunica. Se chama o embaixador dos Estados Unidos, ele fica falando inglês com o presidente do Brasil, e ela não falar inglês, não tem comunicação. 1 Coríntios 4, 1, 2, lê comigo. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados, desses embaixadores, desses servos, é que eles sejam fiéis. Não traiam a pátria de vocês. Aprenda o idioma, aprenda a cultura. Lá no céu tem divórcio? Então não se divorcie. Lá no céu tem mentira? Então não minta. Lá no céu tem preguiça? Então trabalhe. É isso que está sendo dito. Seja fiel nisso. Está te pedindo muito, amado? Tudo. Está te pedindo tudo. Mas é um fardo que você consegue carregar. Agora, embaixador conhece as leis? Não só conhece as leis do seu país de origem, mas conhece as leis do país onde ele mora. Muito embora ele tenha essa imunidade diplomática, que é uma convenção, e os países respeitam essa imunidade diplomática, no mundo, a nossa imunidade diplomática é celestial, e o mundo submete a essa imunidade. A igreja diz, a Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus, ela desfaz as obras de Satanás. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Você está numa igreja com imunidade diplomática. Embaixador de Deus, conhecedor das leis. A lei do mundo é preciso ser conhecida também. Como é que o diabo trafega, como é que ele arma suas armadilhas. O Salmo 119, 16, o embaixador Davi está dizendo assim, tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da sua palavra. Como é que Davi se relaciona com a palavra de Deus? Tenho prazer na Bíblia, tenho prazer
no Pentateuco, tem o prazer nos livros dos profetas. Ele não tinha o Novo Testamento, mas ele já tinha um prazer enorme sobre a palavra de Deus que estava disponível para ele em pergaminhos, que dava um trabalho enorme para ler. Hoje você tem Bíblia no telefone, hoje você tem Bíblia no iPad, você tem Bíblia escrita nos outdoors, você tem Bíblia em qualquer lugar e você tem esse prazer. Filho, herdeiro, embaixador. Porque se você não tiver esse prazer, é bom você reconsiderar a sua filiação. Talvez você não seja tão filho quanto você imagina. Ou talvez você não tenha tanta herança como você imagina. Porque um herdeiro de uma fortuna, ele aprende logo as suas heranças, ele quer saber onde é que estão os terrenos, ele quer a documentação que venha logo para sua mão, porque isso é característica de alguém que está interessado na grana. Tem muita gente que se converte comprando uma apólice de seguro no céu. Eu não quero ir para o inferno, então deixa eu logo me ajeitar aqui para poder arrumar uma apólice. Isso não é filho, isso é mercenário interesseiro. Tem um monte de filho que só aparece na hora que o pai morre. Passou a vida toda longe do pai, passou a vida toda sem relacionamento, o pai morreu. Aparece ele lá com a cara de pau, com o pires na mão. Vim receber a minha herança. E aí se surpreende, o pai deixou para todos os filhos, menos para ele. E ele amaldiçoou o pai, aquele miserável. Esse é o mundo que a gente vive. Então eu tenho que aprender as leis de Deus para me tornar um embaixador. Você ainda continua querendo ir para o céu? Então tem a responsabilidade de um embaixador. Falar para a pessoa que está falando assim, agora eu virei um embaixador. Eu não estava muito embaixador não, eu estava na embaixada trabalhando lá. Mas agora eu resolvi virar embaixador. Por quê? Porque o embaixador... Lá em Brasília, não sei se você já viu, a gente via muito. O carro do embaixador ele tinha uma placa diferente. Sabia disso, não? Lá em Brasília, se eu não me engano, ele tinha uma placa verde. Então ela viu o embaixador passando na Blitz. Quando os caras olhavam a placa, isso aí eu não vou nem mexer. Ó, passa. O embaixador, ele tem um passaporte diferente. Quando ele dá o passaporte, você com um passaporte desse, fala para mim. Ia viajar toda semana para o Brasil, para levar creminho da Victoria's Secret, para levar relógio, videocassete. Lembra disso, não? Videocassete? Ficaria com 18 videocassete na mala. Perfume. Sim? Ia chegar lá, passaporte, imunidade diplomática. Passa, não vou nem revistar a sua mala. Fala para a pessoa que está só, você ia se dar bem, não ia não? Agora, quais são as credenciais desse embaixador do reino? Leia Atos 1:8 comigo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Exatamente o que o embaixador, o pessoal da diplomacia acontece, tem que ir para um lugar e ir para o outro. Está em Jerusalém, tem que ir para cá, tem que ir para lá, porque Deus quer expandir o seu reino. E essa credencial de embaixador te dá poder para testemunhar. Eu não sei se quantos já notaram, todo embaixador fala bem. Já vi alguns falando, já fui em discurso de embaixador. Eles falam bem, eles representam bem o seu país. O problema é que a gente está cheio de embaixador aí, que ele não tem herança e não é filho. Mas ele se apresenta como embaixador. Ele não fala direito. Ele fala sem convicção e pior, ele fala sem autoridade. E aí, sabe o que é isso? Uma testemunha falsa. Diz que serve a Deus, mas não serve. Ele quer testemunhar de algo que ele não vive. E aí, no mundo, se um cara se apresentar como embaixador ou do Itamaraty e não for, ele é capturado pelo outro estado ou pelo inimigo. O embaixador tem autoridade diplomática, portanto, também não tem medo de representar seu país. Repita isso, por favor. Mais uma vez. Isso significa que ele te deu poder para representar o reino de Deus, te deu poder e autoridade para falar de Jesus, e ele te deu uma missão. Mateus 28, 19, 20 diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A primeira responsabilidade é ser embaixador. A segunda, ser sacerdote. Nós somos e devemos ser
sacerdotes. Nosso imaginário comum sobre a palavra sacerdote é um cara vestido num vestidinho preto, com um chapéu branco ou preto, de qual, sei lá, alguma cor. Mais recentemente, no modelo pentecostal, um cara de terno e gravata, bem vestido, falando com a voz meio diferente, com o cabelo um tanto quanto ajeitado. E aí você reconhecia, aquele é o reverendo, o pastor, o sacerdote. E eu olho para Jesus e não vejo nada disso. Porque quando foram prender ele, tiveram que identificar, porque ele não tinha nenhum aparato. Olha, quando você chega lá, ele vai estar com um chapéu mitral, uma haste sacerdotal. Não, ele não tinha nada. Ele era uma pessoa comum, você para reconhecer. Nem galã de novela ele dava para ser. A Bíblia diz que ele não tinha nem parecer, nem formosura. Ou seja, ele não era um gato, um pão. Não era, ele era uma pessoa comum. Então os sacerdotes, eles têm que ser pessoas que se trajam comumente, mas recebem uma autoridade de dentro para fora que os fazem ter autoridade. E aí quem vê, o mundo espiritual quando vê, fala, epa, esse tem autoridade. Tem a aspersão do sangue de Cristo na vida dele, as suas atitudes são coerentes, coadunadas com a palavra de Deus. Portanto, quando ele disser para o diabo assim, sai, ele tem que sair. Não há outra opção. Sacerdote, querido, era aquele sujeito no Velho Testamento que tinha uma responsabilidade básica, atrair a presença de Deus, ministrar o ofício sacerdotal. Ele tinha que orar com o povo? Tinha. Ele tinha que ler a Bíblia? Tinha. Ele tinha que deixar o fogo aceso da sua casa? Tinha. Que dia? Todos os dias. Se ele deixasse essa função, o fogo apagava. Como é que anda o fogo da sua casa, amado? Tem fogo lá? Tem, do micro-ondas. Tem fogo na sua casa? Porque se tiver sacerdote, tem fogo. Seus filhos estão vendo a presença de Deus através de você. E não precisa botar uma roupa especial. Você tem que ser somente aquela pessoa que deixa Deus entrar na sua casa e não o impede. E que faria o que ele faria. Isso é ser sacerdote nos dias atuais e era o desejo de Deus. Deus no Velho Testamento, quando mandou todo o povo subir no Monte Horebe, quando ele mandou subir, o povo não quis. Ele falou, fale você, Moisés, com ele. Vamos organizar aqui esse negócio. Vamos ter poucos sacerdotes e vamos ter um mundo de gente que não quer ter compromisso nem relacionamento com Deus. Porque para se relacionar com Deus dá trabalho. O sacerdote tinha que acordar cedo, botar a roupa de linho, ir até fora, pegar a lenha, botar aquele fogo lá, acender, deixar o fogo aceso, voltar. Ele tinha uma função, ele tinha que fazer o sacrifício, tinha que pegar o animal, tinha que matar. Hoje em dia a gente não quer não, a gente quer fast food, gospel evangélico. A gente quer assim. Só que sacerdotes têm responsabilidades. E é uma das coisas que o filho que tem herança tem que fazer. Além de ser embaixador, ele tem que ser sacerdote. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. De onde? Da escravidão, das trevas para a sua maravilhosa luz. Está andando com Jesus, tem luz. Antes você nem sequer era povo. Era o que então? Minhoca. Lagarta. Fala a pessoa que está só assim, você não era nada. Você era uma lagarta, está dizendo aqui, nem povo você era. Mas agora, diga agora, são borboletas de Deus, embaixadores, sacerdotes, povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Viva de acordo com isso. Quem você é? Além de embaixador, diga, eu sou sacerdote. Você vai ler na primeira pessoa. Eu, porém, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu nem sequer era povo, mas agora sou povo de Deus. Eu não havia recebido misericórdia, mas agora o recebi. Você sabe como é o sacerdócio que você vai ter que desempenhar? Está cheio de sacerdote modelo aí para a gente. Vamos desconsiderar esses e vamos olhar para Jesus? Qual era o modelo sacerdotal de Jesus? Hebreus 4:14-16 diz assim, portanto, visto que temos o quê? Um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus,
apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça no que nos ajude no momento da necessidade. Sabe o que aconteceu com o nosso inconsciente? A gente já viu tanto sacerdote pé rapado, tanto sacerdote descacotembado. Se a gente vai ler história, a gente vai ver a Idade Média lá, a Idade das Trevas, aquelas pessoas fazendo a Santa Inquisição, as ordens partiam de quem? Dos líderes religiosos, sacerdotes, eu não sei se eles eram. A gente confunde líder espiritual com sacerdote. Não sei se é. Não sei. O fato de você vestir uma batina não faz de você um sacerdote. O fato de você meter um terno bacana não faz de você um sacerdote. O fato de você pegar o microfone e vir aqui para cima não faz de você um sacerdote. Os sacerdotes são aqueles que Deus o reconhece como sacerdotes. Teve um caso na Bíblia, isso me intriga muito, que um sacerdote dizia assim: eu expulsei demônio, eu curei pessoas, eu falei do seu amor por todo lugar. Jesus falou assim: eu não sei quem você é. Você não é embaixador do meu reino, você é embaixador do seu reino. Você roubou o talento e o dom que eu te dei para benefício próprio. Por isso que a gente tem hoje um referencial de sacerdote corrompido. Tem gente que até faz um sinal quando vê um, ou tem gente que muda o jeito porque se encontrou com outro, mas eu não sei o que ele está fazendo na casa dele. Eu só sei de uma coisa, amados: meu sumo sacerdote Jesus, ele se compadece. E a história mostra uma geração de líderes espirituais sem compaixão. Eles não se compadecem. Eles mandam descer a ripa mesmo. Bora acabar com isso. Vamos lutar, vamos guerrear. Não tem compaixão. Note a compaixão desse sacerdote. Note. Terceira coisa, nós somos profetas. Profeta também é uma coisa que está bem distorcida. A gente já imagina logo aquele cara que fala 5 minutos de línguas e fala assim: mistério, e uma coisa boa vai acontecer com você. Aí ele fala mais 5 minutos de língua e fala assim: algo estranho vai acontecer. Ele não disse nada. Eu tenho dificuldade com profetas que não dizem nada e fazem um reteté enorme. Eu prefiro aquele que fala assim: Deus colocou no meu coração um sentimento com relação a você, ore sobre isso. E a pessoa fala: como é que você sabe? Profeta. O profeta sabe o que vai acontecer no futuro, porque Deus não faz nada sem antes revelar os seus servos, os profetas. Às vezes, aqui a gente acabou com esse reteté, mas os profetas não. Porque profeta de verdade profetiza a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Se a profecia não se cumprir, a Bíblia diz para julgar as profecias. Veja se está de acordo com a palavra. O cara vai profetizar algo que não tem nada a ver com a palavra. Não tem profecia. Os profetas são aquelas pessoas que anunciam a boa notícia do reino de Deus. Ainda que seja uma palavra de exortação, ainda é uma boa notícia. Não creio que todas as vezes que você liga para um profeta e ele tem uma palavra profética para você, porque eu vou olhar para a palavra e eu vejo Samuel uma vez, Saul pediu uma palavra para ele demorou 10 dias e falou: não sei o que eu vou te falar, não tenho. Não, Deus fechou, não quer falar com você. Eu creio em profeta assim, que quando você fala: dá uma palavra aí, profeta, ele fala: eu não tenho palavra para você. Do que aqueles que falam sempre uma série de coisas. Amém? Estão recebendo? Não? Números 11, 29 diz assim: mas Moisés respondeu: você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Moisés foi chamado por Deus para liderar um povo de acordo com o que Deus gostaria que fizesse com aquele povo. Ele era um embaixador, sim ou não? Moisés foi constituído embaixador dentro do império do Egito, das trevas, e tirou aquela nação de lá com as leis do império de cima. Amém? Só que chegou um momento que ficou pesado para Moisés. Ele tinha que cuidar de todo o povo. E é isso que eu vejo em muitas igrejas hoje. Um sacerdote só, o resto do povo é clero, é plebe. Um clero só, o resto é plebe. E o cara lá ralando para atender o povo, para ir na casa do povo, para visitar o povo, para enterrar o povo, para nascer o povo. Ele batiza um de manhã e enterra um de noite. Ele acorda o telefone de madrugada, liga 3 horas da manhã para você vir para minha casa o que acontece. Então, o povo fica sacrificado. Aqui é um sacerdote totalmente escangalhado, coitadinho.
Isso não é sacerdócio. O sacerdócio, ele tira o espírito que está sobre o sacerdote e coloca sobre o outro, que é o que Moisés vai fazer, você vai ver aqui agora. E é o que Jesus falou, Deus tirou do espírito de Jesus e colocou em você. Quando Jesus tira o espírito dele e coloca em você, você começa a ter a capacidade de profetizar. Moisés falou, quem me dera que todo mundo fosse sacerdote. Lá no Velho Testamento não era para ser, mas no Novo todos deverão ser. Sacerdote é profeta do reino, vai profetizar aquilo que Deus gostaria que profetizasse. Então, quando o Espírito de Deus está dentro de nós, ele fala o que ele quer, ele usa a sua boca, e nosso papel é simplesmente abrir a boca e usar a palavra de Deus como espírito profético, e ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ela não volta atrás sem antes fazer o papel que ela se propõe. João 3,34, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem limitações. Repita esse versículo mais uma vez, por favor. Minha quarta e última responsabilidade. A primeira você já sabe bem, qual é? Nós somos embaixadores. A segunda, nós somos sacerdotes. A terceira, nós somos profetas. E agora, o mais nobre de todos, as responsabilidades, nós somos rei. Vira para um nobre que está do lado, chame ela pelo nome e diga assim, rei fulano ou rainha fulana. Ela gostou ou não? Gostou. Eu estava num congresso agora, né? A gente gosta de ser chamado de príncipe, sim ou não? Princesa, não é? O marido chama a mulher de princesa. Mas não é só mulher que é princesa não, amados. Todo o reino de Deus. Olha que reino intrigante é o de nosso Pai. Porque Jesus é rei, sim ou não? Rei dos reis. Todo rei tem súdito, que é aquele povo que ele manda. Tem os vassalos, tem os condes, tem os duques. Você já viu isso nos filmes, não? Ou foi só no baralho que você viu? Então, aí o que acontece? Toda essa nobreza, esse corpo de nobres, eles são funcionários. O duque é um funcionário, o conde, tal. Ainda tem os palhaços da corte, tem um monte de gente que trabalha lá. Tem os cozinheiros, tem os músicos, todo mundo trabalha para lá. Só que olha o que Deus fez com o súdito dele. Ele falou assim, está todo mundo demitido, a responsabilidade fica, mas vocês vão ser promovidos à minha família. Senta na mesa. É como se você tivesse uma empregada lá no Brasil, e ela viesse da cozinha trazendo o almoço, você fala assim, ô Dodó, faz o seguinte, senta aí, tira esse avental, esse chapéu, e você vai comer com a gente. A partir de agora, você continua cozinhando, mas você pode assistir a televisão junto comigo. Você pode nadar na minha piscina. Você, quando precisar do carro, você pode pegar também. Ah, não, pastor, ela é muito folgada. Eu vou estar assistindo lá a novela, ela vai mudar para um canal dela. Não vou fazer isso, não. Deus fez. Ele pegou todos os seus súditos e transformou em família. E pegou a coroa dele e arrumou uma coroa para você. Coroa não, a jovem, né? A Bíblia diz que a mulher é a coroa do homem. Queridos, quando Deus faz isso com a gente, Ele não tira a responsabilidade da gente. Tem gente que fala assim, agora eu sou rei, agora vocês vão ver. Né? Já tem um trono na sua casa. Quem tem uma poltrona bacana, que é do papai? Veja se ele já não tem uma semelhança. Né? E você é a rainha, mas quem está governando mesmo é ele. Você já notou isso, não? Queridos, Davi foi feito rei de Israel. Agora olha só o que Davi fez. Ele falou assim, reine o Senhor através de mim. Alegre-se o céu, regozijem-se a terra, o edito real dele. O Senhor reina. Ele tomando posse. Ele está dizendo assim, eu sou apenas um embaixador. Sou um embaixador. Mas quem vai governar através de mim é o meu rei. E Apocalipse 1, 5, 6 diz assim, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. O primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque vai ressuscitar mais gente. E o príncipe dos reis da terra. Eu fui abrir a porta para um pastor outro dia lá no congresso que eu estava. E quando eu abri a porta para ele, ele falou assim, muito obrigado, príncipe. Eu fiquei olhando para a cara dele assim. E não é mesmo que eu sou um príncipe?
Eu tinha me esquecido disso. Príncipe abre porta para os outros passarem. Príncipes são embaixadores, príncipes são sacerdotes, príncipes. Príncipes andam com uma certa estirpe de nobreza, com uma certa. Cuidado para não passar da conta, senão você fica meio, não é? Cuidado, porque eu sei a história. Deus um dia te transformou de sapo em príncipe. Cuidado que o feitiço volta. Cuidado. Viu? Fala a pessoa que está falando assim, você já foi um sapo ou uma sapa. Agora é príncipe. Mas cuidado para não voltar a cocorejar. Como é que faz sapo? Coachar. Coachar. Presta atenção. Príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Leia comigo. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder para todo o sempre. Amém. Dá uma salva de palmas a esse Deus. O papel de um rei, você sabe, você já leu nas histórias de Cinderela, que é governar. O rei manda, mas ele foi investido por uma dinastia. Ele recebeu o poder do seu pai. Sim ou não? Você viu na história que alguns reis mataram outros reis e tomaram o lugar. Ele era um rei impostor. O diabo fez isso. Ele tomou o governo do homem que tinha recebido a missão de ser embaixador. Mas Jesus tomou de novo aquilo que o diabo roubou e nos entregou. Lucas 4, 16, 21 diz assim, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente, assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Recebeu alguém, um ser humano de carne e osso, um Espírito de Deus, com a missão de governar o mundo, com responsabilidade, com herança, sendo embaixador, que mais, igreja? Sacerdote, profeta e rei. Agora as funções de rei dele, preste atenção. Proclamar aos presos liberdade aos presos, recuperação da vista aos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Foi por isso que Deus nos constituiu reis, com essa função. Continua querendo ser rei? Isaías 61, 3 diz assim: e dar a todos os que choram. Tem gente que chora perto de você, amado? Tem um rei lá perto? Diga assim: esse rei sou eu. Dá até nome de novela, né? O rei sou eu. Você é esse rei que tem que ir lá fazer essa função. Queridos, ainda que você não creia nisso, ainda que a sua coroa não seja aparente, você não tem um cetro de autoridade. Na hora que você entrar, haja como um rei que Deus constituiu, para você ver uma coisa. Você tem esse poder de dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. De onde você vai tirar essa coroa? Da sua cabeça. Da sua cabeça. Já vai acostumando agora. Você recebe uma coroa de glória. Deus revestiu o ser humano Adão com glória e majestade. Ele perdeu essa coroa. Jesus nos constituiu de novo, reis e sacerdotes. Eu chego lá, tiro a minha coroa e coloco na coroa de quem está chorando. Sabe o que acontece com ele? Ele para de chorar. Ele recebe o óleo da alegria. Você não recebeu o Espírito Santo, que é a unção com óleo? E em vez de pranto, você vai dar a ele um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Quem é o espírito que está agindo dentro de você agora? É o Espírito Santo? Ele se deprime? Ele se entristece. A Bíblia diz que o choro dura uma noite. Sabe por que a alegria vai amanhecer? Porque o Espírito Santo estava repaginando a sua vida no dia. Dizendo assim: as misericórdias se renovaram, vamos lá, vai começar de novo, e agora vai dar certo. Então esse espírito deprimido, ele sai com um manto de louvor
que nós temos em nós. Que manto você tem? Eles serão chamados carvalhos de justiça. Carvalho é uma árvore poderosa, forte e resistente, que não se abate com tempestade, as suas raízes são profundíssimas. É uma árvore de madeira nobre que, quando corta, faz móveis tremendos. Os carvalhos estão aí plantados de Deus, fazendo justiça. São plantios do Senhor para a manifestação da sua glória. A característica do rei, ele não pede, ele ordena, ele manda. Todo mundo que se encontra com o rei tem que se dobrar. E as portas do inferno, você como rei do Senhor, não prevalecem contra você. O Espírito de Deus é nosso manto real. O Espírito de Deus está dentro de você profetizando. O Espírito de Deus está dentro de você sendo o embaixador do reino. O Espírito Santo está dentro de você fazendo com que o que está dentro de você possa ser transferido para a pessoa que está precisando desesperadamente de entrar no reino de Deus. Vamos ficar de pé. Eu não sei se você se considera filho. Às vezes na casa natural onde você foi criado, você não teve uma boa referência de pai. E você, portanto, não teve uma boa referência de família. Hoje você tem mais quando você é pai. E Deus está te dando a oportunidade de reaprender um conceito familiar. Mas eu conheço a história de alguns de vocês. E o passado de vocês nesse relacionamento pai e filho, a rigor, eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje não tiveram uma boa influência. Graças a Deus por aqueles que falam, não pastor, o meu pai foi uma tremenda de uma influência na minha vida. Glória a Deus, você é exceção, meu irmão. Por conta disso, você devia estar muito além de onde você está. Porque se você teve essa boa referência, Deus quer que você continue sendo referência para as outras famílias que precisam. Muita gente, quando eu falo em filiação, em paternidade, olham para a sua vida hoje e essas pessoas não são como filhos de Deus. Elas meio que confrontam essa ideia de que Deus tenha os seus filhos hoje na natureza. Porque são pessoas que às vezes não fluem. Não se sentem filhos realmente. Sabe como eles se sentem muitas vezes? Como filhos abandonados. Que Deus é esse que abandonou os seus filhos? Na verdade, foram os filhos que abandonaram os seus pais. Foi o filho que abandonou o seu pai eterno. Talvez você não tenha noção de herança. Talvez tudo que você tenha que dar é um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. 2 peixinhos e 3 pães. Talvez tudo que você tenha é isso. Mas Deus está te falando, dá-me o teu coração, porque esse pouco eu multiplico. E aí você vai ver o seu celeiro aumentar. Aí você vai ver alguém que é completamente rico da graça de Deus. Completamente milionário daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Agora em vida. A sua herança. Talvez as suas responsabilidades estejam enfraquecidas. Talvez o embaixador que você tenha sido até agora não seja um embaixador que a gente, como país, pudesse se orgulhar de você. Talvez esse embaixador esteja mais para um funcionário raso da embaixada. Um porteiro, um agente, mas não o embaixador da embaixada. O líder, aquele que sabe e conhece as leis. Talvez você hoje não se sinta sacerdote. O seu sacerdócio foi omitido. Você não sabia o que era sacerdócio. Já escutei gente falando assim, pastor, eu não entendia isso. Eu não entendia o que é ser sacerdote. Ao invés de atrair a presença de Deus, eu rechaçava a presença de Deus. Ao invés de ligar a pregação, a palavra de Deus, de ler a palavra, eu mandava ela desligar, apagar. E hoje talvez isso que esteja acontecendo com você. Eu tirei a palavra de Deus ricamente da minha vida. Eu tirei o louvor dos meus ouvidos. E eu não estou sendo sacerdote. Pastor, eu não sei, não tenho a menor ideia do que seja um profeta. Profeta é aquele que recebeu o Espírito de Jesus e fala aquilo que Deus gostaria de falar,
com a autoridade de um profeta que vive aquilo que ele prega. Talvez você não se sinta um nobre, um rei. Talvez você se sinta uma pessoa comum, um plebeu. Mas o número que a vida tem nos ensinado que somos muitas vezes. Um social security, uma carteira de identidade, um número. Qual é o seu número? E Deus está falando, não, no meu reino, todos são reis. Por isso é que Jesus é o rei dos reis. Porque Jesus não é o rei da rainha da Inglaterra. Jesus não é o rei do príncipe de Mônaco. O Jesus é o rei porque ele constituiu todos os seus súditos reis, entenda isso. Porque ele quer uma nação de nobres que aprenderam que toda a sua nobreza vem daquele que os chamou para o seu reino, um reino de sacerdotes. Por isso nós precisamos representar dignamente o nosso Deus. Eu queria fazer uma oração para aqueles que entendem esse chamado nessa manhã, para se transformar naquilo que a palavra diz que eu sou, para ter direito àquilo que a palavra diz que eu tenho direito, para agir de acordo com aquilo que a palavra me garante que eu posso agir, e transformar, levar a palavra, as boas novas, àqueles que estão ao meu redor. Esse chamado é muitas vezes para aqueles que falam assim: eu não tenho batizado ninguém, eu não tenho dado frutos, o meu grupo não cresce, a minha família não obedece, eu tenho tido dificuldade. Sabe onde é que está a dificuldade? Ao entender quem você é e as responsabilidades que você tem. Porque a partir do momento que você entende quem você é e a responsabilidade que você tem, as coisas começam a transformar ao seu redor. As portas começam a se abrir e outras fecharem, de fato. Mas mais abrem portas Deus do que Ele fecha. Eu queria enviar você hoje com essa unção. A unção de rei, a unção de profeta, a unção de sacerdote, a unção de embaixador, e de alguém que tem herança e de alguém que é filho. Se você não se sente filho de Deus ainda, a tantos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se transformar filhos de Deus. Talvez você precise vir até aqui na frente e dizer: Deus me transforma num filho. E eu me entrego hoje completamente e recebo essa palavra como uma palavra que abre porta no meu coração, para que eu me transforme num filho de Deus. Faz de mim um filho nessa manhã. Se Deus tocou no seu coração em um desses temas,